Bem, pessoal, a gente vai iniciar agora uma outra etapa do nosso curso, né? A gente vai falar sobre. A gente saiu aquela parte lá da cinemática, né? Nas últimas aulas, a gente estudou o movimento, né? No curso de Física 1, mas sem se preocupar com as causas, apenas na descrição do movimento. A gente falou sobre as equações horárias da posição, da velocidade, da aceleração, mas agora a gente vai se dedicar ao estudo do movimento no que diz respeito à origem ou à causa do movimento. E nesse sentido a gente vai falar sobre as leis fundamentais da mecânica. Vamos passar pela descrição e o estudo, basicamente, né, o estudo da mecânica newtoniana. Vamos falar das três leis de Newton, tá bom? Vamos começar com as três leis de Newton. Vamos discorrer um pouco nessa aula de hoje as três leis, tá? E nas aulas futuras, as próximas duas aulas, a gente vai falar sobre a aplicação dessas leis na resolução de problemas de física, tá bom? Problemas de mecânica. Tá legal? Então, hoje a gente vai descrever a teoria, falar um pouco sobre as leis, e aí na sequência a gente vai falar da aplicação dessas leis, vamos aplicar essas leis na resolução de exercícios. Tá certo? Então, primeiramente, a gente vai falar da primeira lei, tá bom? Que é a lei da inércia, né? Então, todo mundo conhece aí o enunciado da lei de Newton, né? A primeira lei da inércia, tá bom? Diz que todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Então aqui fala repouso ou MRU, movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar seu estado pela ação de forças a ele impressas. Então, em outras palavras, o que a gente pode entender desse enunciado é o seguinte. Então, imagine que um determinado objeto, um corpo, né? Um corpo, ele está com, por exemplo, velocidade igual a zero, né? Então, imagine que a velocidade de um objeto pode ser constante, tá bom? Digamos que a velocidade de um objeto é constante, então eu posso colocar assim, velocidade constante, ela pode ser, ou ela pode ser igual a zero, quando o objeto está em repouso, ou pode ser diferente de zero, mas em movimento retilíneo e uniforme, ok? Se a velocidade é diferente de zero, ele está em movimento, mas ele está viajando, tá? Numa linha reta com velocidade constante, ok? Em todos os casos, se o objeto está em repouso ou se ele está com velocidade diferente de zero, mas andando em linha reta, tá? E sempre com velocidade do mesmo módulo, ele está em MRU. O que é que acontece? Nesse caso, a menos que algum agente externo, alguém de fora, aplique uma força ou interaja com esse corpo, a menos que alguém de fora interaja com ele vai continuar executando ele vai continuar nesse mesmo estado de movimento. Ou ele está em repouso, ou ele vai continuar em MRU, tá bom? Então, nesse caso, a gente lembra que se a velocidade é constante, aqui a gente lembra que a aceleração deve ser zero. Então, guarda um requisito aí, tá bom? A primeira lei de Newton, ela fala que se nenhum outro corpo, nenhum outro corpo interagir de alguma outra forma, interagir com esse objeto ele não vai mudar o seu estado de movimento. Se ele está com uma determinada velocidade, ele vai continuar com aquela velocidade e em linha reta. Ou, de outra forma, se ele estiver com a velocidade nula, vai continuar com essa velocidade constante, ou seja, em repouso. Então, das duas, uma. Se ninguém interage com ele, ou ele continua em repouso, se ele está em repouso, vai continuar em repouso. Ou, se ele está andando em linha reta com velocidade constante, ele vai continuar nesse estado de movimento. Aqui é um ponto interessante que aqui está dizendo basicamente que
os corpos só podem mudar o seu estado de movimento pela interação com outros corpos, mas não por si só. Por exemplo, eu lembro do caso do Super-Homem, né? Quando o Super-Homem quer voar, e aí ele apenas se impulsiona, né? Ele apenas impulsiona o próprio corpo. Ele mesmo impulsiona o corpo dele. Mas na realidade ele só pode mudar o seu estado de movimento, ele está em repouso na Terra e começa a voar. Ele só pode mudar o seu estado se outro corpo fizer isso com ele, tá bom? Então é necessário que ele interaja. Ele pode dar um salto, né? Ele empurra a Terra, aí a Terra reage, a gente vai ver isso depois. A Terra reage impulsionando ele. Aí sim ele consegue mudar o seu estado de movimento. Mas voar por si só, isso a primeira lei já impede a gente, tá bom? É realmente a primeira lei com uma constatação, né? Uma constatação das evidências observáveis da natureza, a gente sabe que esse tipo de movimento não é possível. Então a gente lembra que se a aceleração é nula, como a gente está vendo aqui, olha, se a aceleração é zero, então a velocidade, se a aceleração é zero, a velocidade vai ser constante. E se a velocidade é constante, ela vai ter sempre o mesmo valor. Se ela for nula, ela pode ser nula ou pode ser diferente de zero. Se ela for nula, vai continuar nula. Se ela for diferente de zero, a velocidade como uma grandeza vetorial, tá? Ela vai continuar com o seu modo, direção e sentido. Agora, pode acontecer de, em algumas circunstâncias, aparentemente ninguém interagir com o objeto, aparentemente ninguém interage com o objeto e ele muda o seu estado de movimento. Então, o que a gente lembra, o que a gente deve observar é que existe um requisito importante para que a gente possa levar em conta, né, a validade das leis de Newton. Então, a primeira lei da inércia ela tem uma importância fundamental dentro da mecânica, porque ela define aquilo que nós conhecemos como referencial inercial. O que é que vem a ser o referencial inercial? O referencial inercial, pela definição como a gente pode observar, olha, é aquele referencial no qual as leis de Newton são verdadeiras. Então, por exemplo, um referencial, um sistema de corpos, um conjunto de corpos, em que ninguém interage com o objeto e ele permanece naquele estado de movimento, esse referencial é inercial. Agora, outros referenciais onde aparentemente ninguém interage com aquele corpo, mas ele muda o seu estado de movimento, então esse referencial ele é não inercial. Vamos ver um exemplo? Observe a figura. Que a gente tem uma imagem de um objeto, inicialmente ele está em repouso, ninguém está mexendo com ele e ele sai da posição. Observe, ele está em repouso, ninguém está mexendo com ele, ninguém atuou sobre ele, você não viu um dedo empurrando ele e ele sai, ele é arrastado da sua posição. Parece que ele provocou o próprio movimento, o movimento nele mesmo. Mas você já tem uma pista, né, do que está acontecendo pelo movimento das sombras, né? Vamos ver o que é que realmente está acontecendo? Esse referencial aqui, ele não pode ser inercial, por quê? Ele não pode ser inercial porque não tem ninguém interagindo com o objeto e ele está mudando de posição. Tá certo? Olha, tá parado lá, ninguém mexeu com ele e ele foi arrastado, ele saiu do local. Tá certo? Ó. Mas o que é que está acontecendo na realidade? O que é que acontece aqui? Como eu falei, a sombra já dá uma pista, né? Ó. Na realidade, esse disco ele está sobre uma plataforma, uma base, que é posta para girar. Então, quando ele é posto para girar, a tendência é aparecer uma força, tá? Uma força, alguém, uma interação puxando ele para fora. Na realidade, ele é expulso, né? Ele é uma força centrífuga para fugir do centro do movimento circular. Então, essa plataforma é posta para girar e aparece, eu vou fazer entre aspas, né? Aparece uma força
puxando ele para fora. Mas na realidade não tem força coisa nenhuma. É apenas um efeito aparente, tá? Um efeito aparente do giro em relação à base, tá bom? Então isso aí é uma força, essa força centrífuga, ela é uma força fictícia, ela não é uma força real, tá? É uma força fictícia. É a combinação do movimento giratório da base, tá bom? Com relação ao solo, a base do laboratório onde a mesa está sendo apoiada, tá bom? Um outro exemplo, né? Vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui a gente tem um vídeo, tá? Que mostra para nós uma situação semelhante. Muito bem, então como você pode observar, olha, são dois cientistas, eles estão numa plataforma girante, é um braço, né? Cada um deles tem uma bola de basquete, estão sentados de frente um para o outro. Aí uma câmera está apoiada no braço que está girando. Então, veja só, se a gente se desligar um pouco do ambiente, da sala de aula e focar só no colega que está em frente, eu vou jogar a bola para ele e não há motivo para que essa bola não vá de um parceiro para o outro, tá? Mas observe que do nada aparece uma força que desloca algo, move essa bola para a esquerda. Olha aí, ó. Observe, ó. Viu só? Então, por mais que ele tente jogar para o colega, embora não haja, vamos ver de novo, embora não haja força nenhuma, não haja agente nenhum, ele joga a bola e ela vai para o lado. Isso acontece embora ninguém esteja interagindo com a bola, ela deveria permanecer se movimentando em linha reta com velocidade constante, ela não anda em linha reta, tá bom? Por quê? Porque esse referencial aí, ou seja, os braços que estão girando, é um referencial não inercial. Então eles não tem como, a gente não tem como, embora nenhum agente externo esteja atuando sobre a bola, ela não vai manter o seu estado de movimento. Ok? Então nesse caso, esse braço aí ele não é um referencial inercial. Então, seguindo, né, a gente tem então que a gente observou que, em resumo, né, a gente tem sempre que levar em conta o seguinte: se a gente tem, o que é que acontece, né? Se nenhuma força atua, tá, sobre um sistema, então o que acontece? A aceleração é zero, e se a aceleração é zero, a velocidade é constante, ela não vai mudar. Aí ela pode não mudar sendo igual a zero, ou pode não mudar tendo um valor diferente de zero, mas claro, constante. Então isso aqui é o repouso, tá bom? Repouso. Se está em repouso, continua em repouso. Ou em movimento retilíneo e uniforme. Lembra? Movimento retilíneo sempre a mesma direção e uniforme sempre o mesmo órgão. Mesma direção e sentido, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, o princípio da inércia, ele implica no fato de que existe um sistema de referência nos quais as leis de Newton são válidas, eu posso aplicar, mas existem também efeitos fictícios, tá bom? Eu preciso ficar atento a esses detalhes. Muito bem. O segundo, né, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica, a gente já viu agora há pouco que força e aceleração, eles têm uma relação. Lembra que a gente falou assim, ó, que se a força fosse zero, se a força fosse nula, a aceleração seria nula também. Então, a expressão que representa isso é F é igual a m vezes A, tá bom? Esse aqui é o princípio fundamental da dinâmica, onde m é um escalar, tá certo? Um escalar positivo. E a aceleração, né, como a gente já sabe, olha, a aceleração ele é a segunda derivada da posição. Então eu posso escrever também, expressar a força como sendo m d2r dt2, tá bom?
a gente vai ver que inicialmente Newton ele não enunciou o princípio fundamental da dinâmica dessa forma, tá? Ele usou outra forma, nós vamos ver, tá bom? Mais adiante, mas a princípio a gente pode considerar aqui, olha, a definição de força mecânica como sendo a massa vezes o produto da aceleração, tá? A massa vezes a aceleração. E aí a gente lembra de força, tá? Uma maneira de mensurar isso é a força aplicada, tá aqui a força F, tá aqui ó, a força F aplicada num bloco de massa M, tá bom? Essa força F aqui, ela produz uma aceleração, o efeito, né, da força é produzir uma aceleração. Então o que é força? Vamos definir força, né? Força é o agente de interação entre dois corpos, tá bom? Força é o agente de interação entre dois corpos. É aquilo que é a manifestação da interação entre corpos. É quando um corpo afeta, de alguma maneira, afeta outro corpo. Tá legal? E os efeitos que uma força pode produzir, a gente pode destacar aqui três, né? Uma força, ela pode produzir, ela pode alterar, né? Por exemplo, ela pode alterar a velocidade, tá bom? Eu posso até colocar assim, a força pode alterar a velocidade de um corpo, ela pode deformar corpos. Por exemplo, aqui na mola, a mola tem um determinado comprimento, tá bom? Ela tem um comprimento aqui, ó, essa mola. E aí, se eu prender esse corpo aqui com um prego, né? Prendeu aqui, ele fica parado. Quando eu aplicar uma determinada força aqui, deformando, puxando, esticando, né? Essa mola vai mudar de L0 para um comprimento L diferente, né? Ela vai ficar uma mola ela tem um certo comprimento, ela vai passar a ter um outro comprimento. Então ela mudou a forma, né? Então um dos efeitos da força é deformar os corpos. E por fim, o terceiro efeito que a gente pode citar é que a força ela pode anular o efeito de outra força, tá bom? O efeito de outra força. Aí eu vou ajustar aqui para ficar legal para vocês verem, tá? O efeito de outra força, tá bom? Outra. Então, acabamos de falar do princípio da ação, o princípio da fundamental da dinâmica, tá bom? E aí eu lembro o seguinte, né? Algumas pessoas, elas olhando para essa relação, elas vão lembrar que quando f é igual a zero, se f é igual a m vezes a, então ma é igual a zero. Portanto, a é igual a zero, uma vez que m, a massa do objeto, não pode ser zero. E aí, por isso é que eu lembro do enunciado da primeira lei. Lá na primeira lei diz que quando o objeto, quando a força, né, que atua é zero, tá? O objeto não acelera, portanto a velocidade é constante. Então a primeira lei é um caso especial da segunda lei, para o qual F é igual a zero, A vai dar zero. Isso não é verdade, tá? A primeira lei ela não é um caso especial da segunda. O Newton não ia cometer esse equívoco de dizer, né, de enunciar uma lei que fosse um caso especial da outra. Pelo amor de Deus, isso não existe, né? Ele não ia ser tão ingênuo ou tão incompetente para enunciar uma lei que é um caso da outra. E não seriam duas leis, seria uma lei só. A primeira lei, ela é totalmente independente. As três leis de Newton, né? A gente já falou de duas, elas são independentes, tá? E autossuficientes. Quer dizer, a primeira lei por si só, ela é autônoma, também a segunda, também a terceira. E em conjunto dão a base, né? A base, os alicerces para tratar problemas
mecânicos, tá bom? No contexto daquilo que a gente chama de mecânica newtoniana. Existem outras abordagens da mecânica? Existem. Por exemplo, aqui na mecânica newtoniana a gente se apoia no conceito da força como agente de interação. Na mecânica lagrangiana, já não é o conceito de força que é levado em conta, mas sim o conceito de energia. Tá? A energia é que é o grande conceito-chave para descrever os movimentos com as suas causas lá na mecânica lagrangiana. Aqui não. Aqui na mecânica newtoniana a gente não fala de energia, a gente fala de força, tá bom? Então o Newton, ele descreveu a primeira lei, porque o alicerce da primeira lei, o grande fundamento, né, a grande importância da primeira lei é porque ela descreve a existência, ou garante a existência de referenciais inerciais. Então, se a primeira lei só é válida, só se aplica em referenciais inerciais. E quando eu tenho um referencial inercial onde a primeira lei é válida, a segunda também vale, a terceira também vale. Tá bom? Agora, se a primeira lei de Newton não é válida naquele referencial, esquece a segunda e a terceira, não se aplica não. Vai aparecer forças fictícias, como aquela força centrífuga que eu mostrei, e também a força, né, aquela força quando o rapaz jogava a bola, chamada força de Coriolis, também é uma força fictícia. Tá legal? Então, nesse sentido, a primeira lei, esclarecendo, a primeira lei ela não é um caso especial da segunda, tá bom? Eu já vi muita gente aí falando, inclusive comentando isso. Não é verdade que ela é um caso especial da segunda, não. Agora, vamos para a terceira, né, a terceira lei, que é a lei da ação e reação, tá bom? A lei da ação e reação, ou terceira lei de Newton, ela diz que se dois corpos interagem, né? Dois corpos interagem através da aplicação da força, tá? Então, se o corpo A interage com o corpo B, eles aplicam forças uns nos outros, tá bom? De modo que a direção entre essas forças, olha, é a mesma. Dá para observar aqui, ó. FAB é a força no objeto A por causa do B. E FBA é a força no B por causa do A. Deu para entender, né? FAB é a força em A por causa do B e FBA é a força do B por causa do A. Então essas forças, ou esse par, ação e reação aqui, ó, eles têm essa propriedade. Você observou aqui, ó, que eles estão ao longo dessa reta, ó, ou seja, da mesma reta ou da reta que liga os corpos. Primeira característica, tá? Segundo, elas apontam em direções contrárias, em sentidos contrários. A direção é a mesma, mas o sentido é diferente. Os sentidos são opostos. A força que em A pelo B é igual ao negativo da força do B em A. Certo? Uma ponta num sentido, a outra ponta no outro sentido. Tá bom? E por essa equação, você já percebe que o módulo da força FAB é igual ao módulo da força FBA. Tá bom? Então a força que o A faz no B tem mesmo valor, tá, da força que B faz em A. E se eu tiver mais do que um corpo, né? Se eu tiver mais do que um corpo, se eu tiver mais do que dois corpos interagindo, por exemplo, aqui onde eu tenho o corpo A, B e C, eles vão interagir aos pares. Por exemplo, o A vai interagir com o B e também com o C. O C vai interagir com o A e com o B, e o B vai interagir com o A e com o C. E é interessante notar que esses pares, ação e reação, por exemplo, FBC e FCB, eles formam um par ação e reação independente da existência de outros corpos. Se eu tenho outros corpos interagindo ou não, tá bom? Independente da ação de outros corpos ou da existência de outros corpos, eu posso lidar com essas forças de modo independente, tá bom? Então, como diz aqui, olha, se o corpo A exerce sobre o corpo B uma força FBA, o corpo B exerce sobre o corpo A uma força FAB.
Essas duas forças são iguais, mesmo módulo, e opostas, porque apontam em sentidos contrários, ou seja, FBA é igual a menos FAB. Além disso, as duas forças estão sobre a mesma linha de ação, como a gente comentou. Ok? Muito bem. Agora, esse termo, essa expressão ação e reação, ela é um pouco enganosa, tá bom, gente? Por quê? Porque ela pode dar a entender que primeiro eu provoco a ação para depois haver uma reação. Por exemplo, primeiro o A mexe com o B para depois o B mexer com o A. Isso não é verdade, tá bom? É outra ideia errônea a respeito desse ponto, que é o seguinte. A interação entre os dois corpos ela é instantânea. Ela acontece nos dois corpos ao mesmo tempo. À medida que o A afeta o B, ela também está sendo afetada. À medida que o A afeta o B, esse A também está sendo afetado pelo B. Então, não existe, talvez a expressão ação e reação, você faz algo para depois vir uma consequência, faz uma ação para depois ter uma reação, pode não ser a melhor descrição, a melhor nomenclatura, maneira de nomear essa lei, tá bom? Porque pode dar uma ideia aí de defasagem temporal para ver uma coisa com a outra, né? É claro que aí tem umas implicações, né, que a gente deve levar em conta quando a gente está no contexto da relatividade restrita, né? Então, na relatividade restrita existe aí um déficit temporal que precisa ser levado em conta, mas não é o caso aqui, tá bom? Para todos os efeitos, aqui no nosso estudo, na mecânica clássica, a gente não tem isso não, tá? Muito bem, então, na sequência, o que nós vimos até o momento, né? Vamos ver aqui, olha. A gente viu que na primeira lei de Newton, né, ou a lei da inércia, tá certo? O corpo persiste no seu estado de repouso, ou MRU, a menos que ele seja compelido a modificar por algum outro corpo, ele seja obrigado a modificar esse estado por outro corpo, tá bom? Ele por si só não consegue, ele não vai ter como fazer ou alterar esse estado de movimento, ok? Ele não tem como fazer esse estado, alterar o seu estado de movimento por si só, não. A segunda lei de Newton descreve o princípio fundamental da dinâmica e dá a definição mecânica de força, tá bom? Fala da força como a interação entre dois corpos, tá? E essa interação, como ela ocorre? Que características ela tem? Elas formam um par ação e reação, quer dizer, essa interação ela é mútua. E aí eu lembro do contexto que a gente acabou de escrever, que é a lei da ação e reação. E se o corpo A e o corpo B interagem com forças de sentidos contrários, mesma direção e mesmo modo, tá bom? A gente pode então agora falar um pouco sobre algumas forças especiais. A primeira delas é a força peso, né? A força peso, como qualquer força, ela é dada por m, né? É uma força peso dada por m, a massa, vezes uma aceleração, tá bom? Então, massa vezes aceleração. No caso aqui, é a aceleração da gravidade, tá legal? Então aqui a gente tem a aceleração da gravidade, aponta sempre para baixo, tá legal? Então eu posso escrever assim, olha, sempre que eu tenho um objeto nas proximidades da Terra, tá bom? Isso aqui é uma altura h e aqui é o solo, eu vou chamar de y, né? E aqui é o solo. Então esse objeto ele sofre a ação da aceleração e como g aponta para baixo, a força peso também aponta sempre para baixo. Tá legal? Então a força peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. E é lógico, se a gravidade é uma grandeza, que a gente tem isso pela teoria, né, pela teoria da gravitação universal, a gravidade ela é função da massa do planeta, da massa do local, do astro, né, do que provoca aquela gravidade, e também da distância, tá, do objeto para o centro daquele planeta.
Então esse G, o que eu quero dizer é que esse G, a aceleração da gravidade, ela não tem um valor constante não. Não é um valor único para todos os locais. Cada planeta vai ter um valor de aceleração da gravidade. A gravidade aqui na Terra tem um determinado valor, na Lua é outro, tá bom? Em Júpiter é outro e por aí vai. Além disso, aqui na Terra, a gravidade varia com a altitude, tá bom? Ela varia com a altura, né? Com a altitude em que a gente se encontra, tá legal? O outro ponto, então, uma outra força interessante é a força de atrito. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento quando dois corpos eles são forçados a deslizar um sobre o outro, tá certo? Sempre que um objeto ele é forçado a deslizar um sobre o outro, tá? Existe uma força de resistência ao movimento na superfície, tá bom? Na superfície de contato dos dois corpos. Então, como a gente observa aqui, olha, eu tenho um bloco de massa M, tá legal? Sobre uma superfície horizontal, e aí tem a força F para a direita, então tende a deslocar para a direita, ok? E a força de atrito, ela é para a esquerda, ok? Então essa força de atrito, ela existe, aí no caso existem dois tipos de atrito, um atrito dinâmico e um atrito estático. Nós vamos conversar sobre isso na resolução dos problemas de exercícios, tá? Mas existe aí uma força de atrito dinâmica e a força de atrito estática. Então a força de atrito é uma força de resistência, se opõe ao movimento e ela se manifesta na superfície de contato entre dois corpos que são postos para deslizar um sobre o outro, tá bom? Aí aqui aparece a força N, uma força N aqui é a força normal. Normal a quê? Né? É uma força normal à superfície, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. E ela é nada mais, nada menos do que a reação à força-peso. Tá legal? A força-peso aqui, ou a componente da força-peso na direção da superfície. Vai ser interessante notar a importância dessa força normal quando a gente estiver aplicando essas leis de Newton, especialmente em sistemas com plano inclinado, né? Superfícies verticais, tá bom? Superfícies horizontais. E na sequência a gente fala agora sobre a medida de força. Como é que a gente faz para medir força? A força ela é medida em newtons, tá bom? A força é medida em newtons. A unidade de medida de força é o newton. Então, o newton, podemos escrever aqui, ó, que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, força vai ser massa vezes a aceleração. E aí eu posso escrever que força vai ser, aqui eu vou ter mzão de massa, a aceleração é distância sobre tempo ao quadrado, então vai ser L vezes tempo elevado a menos 2. Tá bom? Em outras palavras, eu posso escrever assim, ó, vai ser quilograma, que é o M, quilograma, vezes metro por segundo quadrado. Isso aqui é que eu chamo de Newton, tá bom? É igual a 1 Newton. O símbolo, tá? É N maiúsculo, tá? Então, 1 quilograma metro por segundo ao quadrado é por definição 1 Newton de força, tá bom? Eu posso escrever no símbolo, na forma, utilizando apenas o símbolo, né? Tá certo? Como um Nzão, tá legal? Agora, se eu quiser escrever o nome da unidade por extenso, aí eu posso escrever o N minúsculo. Muito bem, então a gente mede força e geralmente o instrumento utilizado para medir força, o aparelho utilizado para medir força é o dinamômetro, tá legal? O dinamômetro é uma balança, olha, uma balança de molas, tá bom? E que a gente tem um comprimento L0 da mola, tá? E aí à medida que a gente pendura um objeto aqui, ó, M, ele vai deformar, tá certo?
E o ΔL tem a ver com a força, né? Através daquilo que a gente conhece como a lei de Hooke. Lei de Hooke é uma força que se manifesta em molas, é uma força que se manifesta em objetos elásticos. Tá legal? Vamos ver isso mais adiante. Por exemplo, aqui eu tenho né? Tem um dinamômetro, olha, que é uma balança de cozinha, né? Tá certo? Balança, tipo balança de pescador, olha. Então ela tem aqui um mostrador, tá certo? E à medida que eu vou pendurar aqui, olha, e tem uma molinha que eu vou pendurar um objeto, e à medida que ele pesa, ele vai deformando a mola e vai mostrando aí, ó, eu acho que dá pra ver, vai mostrando aí, olha, a quantidade em quilogramas. Ele não tá calibrado em newtons, né? Por quê? Porque eu já divido pela aceleração da gravidade, P é igual a mg, então eu divido por G, P por G vai dar o M. Aí ele vai medir já está aqui a unidade em quilograma, tá certo? Então aqui ele pode medir até 10 quilogramas, ou seja, 10 quilogramas na aceleração da gravidade de 9,8 até 98 newtons é o que ele mede, tá bom? Tá certo? Então eu coloco aqui, aí eu vou deformando, né? Tem que ter uma força boa aqui, ó. Na realidade ele sustenta até 10 quilos, aliás, até 10 quilos, né? Tá bom? Então a gente encontra em qualquer loja de variedades. Tá legal? Muito bem, então nós ficamos por aqui, tá certo? A gente explanou um pouquinho sobre as 3 leis de Newton, falamos um pouco sobre o significado delas, e nas próximas aulas a gente vai aplicar isso aqui que a gente comentou na resolução de problemas, tá bom? Então, pessoal, valeu, até a próxima.